Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro, nesse dia 22 de setembro, dia que é comemorado um monte de coisa, um monte de data comemorativa nesse dia 22 de setembro, como por exemplo Dia da Banana, Dia do Contador, Dia Mundial Sem Carro, que eu duvido que a maioria vá fazer isso, e principalmente o Dia Mundial de Proteção à Fauna, um tema muito importante. Justo agora que estamos vivendo essa época de queimadas, esse monte de crime que está rolando aí no nosso Pantanal brasileiro. Antes de começar a aula de hoje, eu quero comentar algumas coisinhas. Primeiro, semana que vem vocês vão ter o primeiro simulado nosso da Uniafro para testar vocês em algumas questões, algumas atividades, algumas perguntas envolvendo vestibulares. Segundo ponto, essa última semana eu não consegui corrigir as atividades de vocês do Classroom. Eu fiquei muito atarefado com um monte de coisa para fazer do meu trampo e tudo mais. Mas semana que vem já vou estar de volta corrigindo, mandando as correções para vocês e comentando todas as atividades, ok? Então vamos à matéria da aula de hoje. Bom, tá aí. A aula de hoje, aula número 14, é a respeito de iluminismo. Hoje a aula vai ser bem rapidinha, bem dinâmica. A aula de hoje é uma das mais importantes também, assim como eu falei na semana passada a respeito da parte de Revolução Industrial, o iluminismo também é muito importante, principalmente por conta das consequências que ela veio a trazer, que nós vamos tratar hoje. Uma rápida introdução a respeito do assunto. O iluminismo foi um movimento filosófico e cultural que começou na Inglaterra, começou na França e acabou se espalhando pelo mundo durante o século das luzes, o século XVIII, o século onde rolou vários inventos e onde rolaram grandes mudanças, e onde foi descoberta a eletricidade, por isso que é chamado de século das luzes, onde as luzes começaram a se espalhar pelo mundo, tanto a luz da razão quanto a luz elétrica. Esse movimento iluminista, ele se baseava em duas coisas. Você tinha que ver as coisas do mundo, você tinha que explicar as coisas do mundo através da lógica e da razão. Essas são características que mais tarde eu vou comentar. Bom, o iluminismo ele acabou sendo um ponto que iniciou várias grandes revoltas, várias grandes transformações culturais, econômicas, políticas. Vou mostrar aqui algumas consequências dela, mas ela acabou gerando transformações que não só aconteceram na Inglaterra e na França, como acabou se espalhando por todo o mundo, acabou se espalhando tanto pela Europa inteira, quanto por toda a América, África, Ásia, ela foi se espalhando por todos os continentes. Então, dando continuidade, aqui algumas características, algumas coisas que o iluminismo combatia e algumas coisas que o iluminismo defendia. Começando pelo que ele combatia. Primeiro, ele combatia o absolutismo. Há umas 2, 3 aulas atrás eu comentei sobre isso, foi uma aula só a respeito disso, a respeito das monarquias absolutistas, as monarquias onde o rei tem um poder absoluto. É uma coisa que o iluminismo combatia e é extremamente contra. Segundo ponto, a intolerância religiosa. O iluminismo era muito contra a religião e principalmente contra essa intolerância, essa briga entre religiões, esse preconceito entre religiões. Então, era uma coisa que o iluminismo combatia. Terceiro ponto, todas essas ideias teocêntricas, as ideias de que a religião está no centro do universo, Deus está no centro do universo, era uma coisa que o iluminismo combatia. Então, aquelas ideias, aqueles ideais medievais que a Igreja Católica, as religiões tentavam continuar na Europa, o iluminismo tentava combater, tentava ser contra esses ideais. E por fim, o mercantilismo. Ele era contra aquele capitalismo de brigas, de você lutar pelo lucro em prol de uma sociedade mais igualitária. E isso também é uma das coisas que o iluminismo defendia, que é o que eu vou comentar agora nessa segunda parte. O iluminismo defendia o naturalismo, defendia que você usasse mais a natureza, você desse mais valor para a natureza, para as coisas mais naturais da vida. Segundo ponto, ele defendia principalmente o racionalismo, ou seja, ao invés de você usar a religião como resposta para tudo, tal pessoa morreu, foi porque Deus quis. Tal pessoa teve um acidente, foi porque Deus quis. Ganhei tal coisa, foi porque Deus quis. Agora não. Tá rolando um trovão, tá rolando chuva, tá rolando um terremoto, foi porque Deus quis. Agora não, agora o racionalismo está em pauta. Agora o iluminismo defende que você use a razão para responder as coisas e os problemas da vida.
Ah, tá rolando um terremoto ali. Ah, vamos buscar o porquê disso. Vamos se perguntar e vamos pesquisar cientificamente a resposta para esse problema. Terceiro ponto, ele defendia igualdade social. Ele defendia que não deveriam existir aquelas classes sociais, os nobres, os burgueses, os camponeses, os mais pobres, os plebeus, os ricos, não sei o quê. Ele defendia que todo mundo era igual perante a economia da sociedade, era igual perante uma sociedade. Então eles defendiam que a sociedade deveria ser igual para todos, todo mundo deveria, ninguém deveria ter privilégios e todo mundo deveria respeitar as mesmas regras, as mesmas leis. Por fim, o individualismo. O iluminismo defendia que cada pessoa era dona da sua própria vida, do seu próprio querer. Mais tarde eu vou até comentar uma frase, a famosa frase do Descartes. Então ela defendia que cada pessoa ela tinha um individualismo perante a sociedade, cada pessoa era individual e tinha que responder por seus atos. Continuando, alguns precursores, alguns caras que começaram o movimento iluminista na Inglaterra e na França e fizeram com que esse movimento se espalhasse. São grandes nomes da filosofia e da ciência, da física, da química. Então esses caras que foram os caras que elevancaram o movimento iluminista. O primeiro ali, o René Descartes, é o cara que falou a famosa frase, penso, logo existo. O Isaac Newton, aquele cara da maçãzinha que acabou descobrindo a gravidade. O John Locke, que ele trabalha muito a parte de pacto entre a população com seu estado, com seu governo. Ele escreveu muitos livros envolvendo a parte política da sociedade. O Voltaire, que ele também escreveu várias coisas envolvendo política e também escreveu muita coisa para tratar de física, tratar de coisas da matemática. Tanto é que nós temos até algumas contas envolvendo Voltaire. O Montesquieu também foi outro cara que trabalhou muito a parte de política. Ele trabalhou a ideia de 3 poderes, legislativo, judiciário, executivo. Ele que começou com essa ideia. O famoso Rousseau. O Rousseau, mais tarde eu vou comentar uma frase dele, a gente vai discutir no final da aula uma frase dele. Ele também trabalhou principalmente sobre a cultura humana, sobre a mentalidade humana na sociedade. E esses dois últimos, o D'Alembert e o Diderot, esses dois franceses foram os caras que, além de começar o movimento iluminista, eles aumentaram esse movimento, espalhando ele pelo mundo através de uma coisa chamada enciclopedismo. O enciclopedismo é a ideia de que você, como naquela época, o fonte de saber, a fonte de toda a sabedoria humana estava nas mãos da igreja ou das pessoas mais ricas que tinham poder para poder bancar uma boa educação. Como essa fonte de saber estava na mão deles, as pessoas mais pobres, as pessoas mais comuns da sociedade, elas não conseguiam chegar até esse saber, elas não tinham muito conhecimento a respeito das coisas e por isso elas não tinham como brigar por seus direitos. Então os iluministas começaram a espalhar esse saber para a população através do enciclopedismo, ou seja, uma coleção de livros, uma coleção de obras onde todo o saber humano estava escrito, seja ele de línguas, seja ele de história, de geografia, de física, de química, de biologia, todo o saber está em apenas um livro, apenas alguns livros. Então, aqueles dois caras franceses, o Diderot e o D'Alembert, eles começaram esse movimento do enciclopedismo, juntaram várias escolas filosóficas, vários filósofos e pensadores da época para escrever esse livro com todo o saber possível, que ficou conhecido como enciclopédia. Então essa enciclopédia, a princípio, ela teve 35 volumes que foram vendidos e espalhados pela Europa para que todo mundo pudesse ler e todo mundo pudesse ter conhecimento a respeito de absolutamente tudo, desde história até política, até filosofia, até a parte mais de exatas. Então, essa enciclopédia ela contou com a participação de vários caras do iluminismo, inclusive todos aqueles ali que eu comentei um pouco antes, no slide anterior. Eles participaram da escrita dessa enciclopédia, que depois se espalhou e conseguiu estender essa ideia de crítica, essa ideia de usar a razão para toda a população europeia.
Aqui eu coloquei uma foto da capa de dessa tal enciclopédia. Tanto é que aparece aqui, está escrito em francês, né? Enciclopédia ou Dicionário da Razão e da Ciência. Razão da Ciência, das Artes e das Matérias. Então, esse livro acabou se espalhando por toda a Europa e acabou espalhando o saber para todas as pessoas. Por fim, algumas consequências desse movimento iluminista. O primeiro não é exatamente uma consequência, mas é uma coisa que começou a surgir por conta do iluminismo. Os despotas esclarecidos. Como o movimento iluminista começou a ganhar muita força, as pessoas começaram a brigar por seus direitos. E os reis, com medo de perder os seus poderes ou ter as suas cabeças decapitadas, eles acabaram dando alguma liberdade para os ideais iluministas, começaram a favorecer alguns ideais iluministas. Então esses reis eram chamados de despotas esclarecidos. O segundo ponto, o fim do colonialismo. Essa é mais uma matéria de história do Brasil, provavelmente o professor André vai comentar, que o movimento de fim de colonialismo teve muita influência dos ideais iluministas de você usar a razão e você acabar com o absolutismo, você acabar com as monarquias mandando em um país e você mudar a política daquele local. Então, o segundo ponto é o fim do colonialismo, uma das grandes consequências. O terceiro ponto é o fim do absolutismo. Como eu já comentei, uma das vertentes do iluminismo era você acabar com as monarquias absolutistas. E isso acabou acontecendo por conta do iluminismo se espalhar por vários países e esses países adotarem essas ideias iluministas para acabar com as monarquias absolutistas. Principalmente na Inglaterra e na França, como nós vamos ver mais pra frente. O quarto ponto, a implantação do liberalismo econômico. Eu vou comentar mais pra frente a respeito dessa matéria especificamente. Essas últimas 3 matérias eu ainda vou comentar nas próximas aulas. A Revolução Americana, que é a aula seguinte, e a Revolução Francesa, que é uma das matérias mais importantes e mais interessantes da história europeia. São matérias que eu vou explicar mais pra frente. Então, para finalizar a aula de hoje, foi bem curtinha, bem rapidinha. Ao invés de colocar apenas uma frase de um cara e a gente comentar sobre ela, vamos debater 2 frases. Toda vez que eu dou essa aula no presencial nas escolas, eu sempre coloco essas 2 frases na aula, a gente discute e eu tento ir contra o que você for falar a respeito de uma delas. Quando você for defender, eu vou tentar contra-argumentar a sua resposta, ok? Então a primeira é de Maquiavel, um antigo filósofo que disse a seguinte frase: o homem é mau por natureza, a menos que seja preciso ser bom. Essa foi a frase que Maquiavel disse. O Rousseau, que era um filósofo iluminista, ele foi de encontro a Maquiavel, foi contra a frase dele, dizendo a seguinte frase: o homem é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe. Então é o seguinte, eu quero que vocês defendam uma das frases e eu vou contra-argumentar lá no Classroom. Então, ao invés de a gente fazer algumas atividades de vestibular, vou dar um tempo para vocês terem um descanso para a nossa prova que teremos na semana que vem. E em vez disso nós vamos argumentar e discutir essas 2 frases, ok? Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Aqui estão os meus dados como sempre, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês queiram conversar a respeito da matéria. E até semana que vem.